Meus irmãos e irmãs, talvez essa seja a passagem do Evangelho mais famosa de todas. Até quem é ateu ou de outras religiões conhece a passagem do filho pródigo. E esse domingo da Quaresma, o quarto, é chamado de domingo da alegria. Vocês podem ver que os paramentos do altar estão numa cor mais clara. A do padre não está numa cor mais clara porque o padre não tem uma dessa cor ainda, mas hoje, no meio da Quaresma, o tempo de penitência é um tempo de alegria. E nós podemos, para compreender melhor essa parábola, entender por que os dois irmãos estavam infelizes. Por que faltava alegria para eles. Quando eu estava para vir para Bonfim, Dom Valmor me chamou lá e falou, olha, você vai para Bonfim. Eu conhecia Vargem Alegre, mas não conhecia Bonfim. Então, joguei lá no YouTube, Bonfim, Minas Gerais, para ver o que aparecia. E aí apareceu uma reportagem da Bandeirantes, não sei se vocês também já tiveram a oportunidade de ver, dizendo que Bonfim era de todas as cidades do Brasil a que mais consumia Rivotril. Aí eu pensei, gente, mas será que o povo lá é brabo assim? E aí o repórter, lá da Bandeirantes, chega para alguém na rua e pergunta, mas por que o pessoal aqui toma tanto Rivotril? Aí a moça, se não me engano, sorri e diz assim, eu acho que é porque aqui não tem nada para fazer. Então, talvez esse sentimento tão comum para todos, do tédio, seja aquilo que fez o mais jovem querer sair da casa do pai. Ele vivia numa fazenda. Qualquer um aí que já viveu numa fazenda, num sítio, sabe que a rotina é muito parecida. Os dias se parecem demais. Você acorda de manhã, vai tirar leite da vaca, depois você vai lavar chiqueiro, depois você vai lá no galinheiro jogar comida para as galinhas e pegar ovo, depois arruma uma cerca aqui, capina uma coisa ali, planta um negócio naquele lado. E aí no dia seguinte é a mesma coisa. Os dias se parecem demais. Talvez aquele jovem, vendo que o pai tinha uma grande propriedade, pensou, eu estou desperdiçando minha vida nessa repetição, todo dia a mesma coisa. E ele passou a detestar a sua rotina, detestar o seu dia a dia. E ele via como fonte dessa angústia, dessa monotonia, o pai. Ele começou a pôr a culpa no pai. O meu pai não gosta de passear, a gente podia vender uma parte da fazenda, viajar. Porque o meu pai não gosta de festa, a gente podia fazer festa toda semana. E ele passou a culpar o pai pela infelicidade dele. Talvez a primeira coisa que a gente tenha a aprender com esse evangelho é que se nós não formos felizes na nossa rotina, naquilo que a gente faz todo dia, nós não seremos felizes. Tem pessoas que odeiam o próprio trabalho. Aí chega segunda-feira, nossa, custa, parece que o dia tem 200 horas, custa chegar na hora de ir embora. Chega terça, de novo aquela mesma peleja, custa chegar a hora de ir embora. Aí chega na quarta, meio da semana, acho que é o pior que tem. Porque, nossa, já passou uma parte, ainda falta uma outra. A quarta-feira custa acabar. Quinta, mesma coisa. Aí na sexta, nossa, aí que é o dia maior ainda, porque é o último da semana. Aí quando está chegando a hora de ir embora, deu a hora, nossa, aí o coração fica alegre, sextou. A pessoa pega as coisas, sai do serviço até correndo. Mas se uma pessoa vive os 5 dias da semana como um tormento, e 2 como uma fuga, como que ela vai ser feliz? Se você não é feliz na sua rotina, e você identifica que o problema não está em você, seja na sua profissão, naquilo que você faz, dê um jeito de melhorar a sua rotina, ou você não será feliz. Os momentos de diversão e os momentos de folga são como o tempero da nossa vida. Mas o tempero não pode tomar o lugar da comida. A felicidade se encontra no dia a dia, nas pequenas coisas, nas pequenas felicidades. Talvez essa pandemia tenha sido para nós uma escola de aprender a valorizar as pequenas coisas. Porque nessa pandemia muitas das pequenas coisas nos foram tiradas.
Às vezes a gente não valorizava quando a gente podia ir na casa do nosso avô, da nossa avó. Aí chega a pandemia, você fica com medo de ir lá e passar alguma doença para o seu avô e sua avó. Antes da pandemia, a gente não valorizava poder ir nos lugares que a gente queria. Aí chegou a pandemia, fechou uma boa parte dos lugares que a gente gostava de ir. Aí a gente começou a dar valor. Antes da pandemia, aqui no Brasil, eu acho que nunca teve a obrigatoriedade de a gente usar máscara. Isso era impensável. Era uma liberdade que a gente tinha e nunca deu valor. Então veja como, às vezes, a gente tem que perder para dar valor. Se esse evangelho nos ensina algo, é exatamente começar a valorizar essas pequenas alegrias, as pequenas coisas, os pequenos prazeres de cada dia. Um grande escritor católico chamado Chesterton, um inglês, diz assim que o mundo não padece falta de maravilhas, ele padece falta de capacidade das pessoas de se maravilhar. Então o rapaz, vendo que o pai era culpado de todas as suas infelicidades, pelo menos na cabeça dele era assim, ele disse para o pai: reparte comigo, meu irmão, as propriedades, me dá aí a herança, que eu quero ir embora. E o pai aceitou, deu a ele a parte da herança e ele foi embora. E aquilo que o pai tinha levado uma vida inteira para juntar, o filho levou poucos meses para destruir. Ele identificou a felicidade como se a gente puder fazer o que a gente quiser, só o que a gente quiser, sem obrigações. Aquelas pessoas da nossa sociedade que têm muito dinheiro, em geral artistas, jogadores de futebol, muitas vezes entram por esse caminho. Acham que a felicidade é hoje eu vou fazer o que eu quiser. Hoje eu não vou ter obrigação nenhuma. Hoje eu não vou ter compromisso com nada. E com o tempo a pessoa fica tremendamente infeliz. Às vezes cai numa depressão profunda, às vezes cai no uso de drogas. Exatamente porque se a gente faz só o que a gente quer, sem ter compromisso nenhum, sem ter objetivo nenhum, a gente é como os porcos que o rapaz encontrou quando ele bateu no fundo do poço. Se algum de vocês cria porcos ou já criou, sei lá, na infância, quando morava num sítio, numa fazenda, se algum dia vocês chegarem lá no chiqueiro e ver o porco olhando para o céu, pode chamar o padre, porque tem alguma coisa de errado naquele porco, tem que jogar uma água benta nele. Porque o porco não olha para o céu, o porco só olha para baixo. Quando a gente segue apenas o que a gente quer, quando a gente acha que a felicidade está em alimentar os nossos instintos, a gente se comporta como um porco, só olha para baixo, porque a gente não tem nenhum objetivo, a gente não almeja nada, porque tudo aquilo que tem valor dá trabalho, tudo aquilo que é um objetivo para a gente alcançar, exige sacrifício, então exige compromisso, que era o que esse rapaz não queria. Quando então ele bateu no fundo do poço, aí ele pensou, até que lá na casa do meu pai não era ruim. Talvez a vida que eu levava antes não era uma vida tão ruim assim. Tinha lá os seus prazeres, as suas alegrias. A experiência desse rapaz talvez seja a mesma daquele sujeito que, estando casado, ele identifica a fonte dos males da vida dele na esposa. Porque minha esposa me enche a paciência, porque minha esposa reclama, porque minha esposa fala na minha cabeça, porque meus filhos não me dão sossego, etc, 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 etc. Aí ele dá aquela saudade quando ele era solteiro e pensa, pronto, vou embora. Aí o dinheiro que ele tinha quando era casado, ele torra quando é solteiro. Rapidinho aparece um monte de amigos para acompanhar ele, para ele pagar uma cerveja, para ele pagar isso, para ele pagar aquilo. Aí ele vai numa festa na segunda, uma na terça, uma na quarta, uma na quinta, uma na sexta, uma no sábado. Dia sim, dia não, ele está lá na casa da luz vermelha, que não é a luz vermelha do sacrário. Torra tudo que tinha, perde a saúde, perde a alegria. Aí um belo dia, ele acorda com a cabeça no meio-fio, o cachorro lambendo a cara dele, para ele acordar. As pessoas olhando assim, cortando volta. E aí ele senta no meio-fio e pensa, talvez a vida lá em casa não fosse ruim assim.
Às vezes Deus permite a gente perca as nossas pequenas felicidades para a gente valorizá-las. Então o rapaz tentou uma segunda chance. Falei, vou pedir meu pai para me contratar como empregado. Pelo menos o emprego lá é bom, ele paga bem. Não é como esse aí que me contratou, que eu tenho fome até para vontade de comer a comida dos porcos. Então ele volta para casa. O pai o recebe muito bem, mas o irmão não. O irmão mais velho. Quando eu era criança, eu assistia muita novela com a minha avó. Eu assisti novela com a minha avó, era a coisa mais engraçada, porque ela falava com a televisão, ela xingava as vilãs. Coisa que nós homens a gente faz mais é com o jogo, né? A gente xinga o juiz, xinga o cara que perde o gol. No tempo, as novelas de hoje eu não saberia dizer se ainda tem personagens assim, mas nas antigas, às vezes tinha uma personagem que era aquela beata de igreja. Era em geral uma mulher que ficava na igreja o tempo todo, o dia todo. Só que era uma pessoa amarga. Pelo menos em todas as novelas que eu vi, eu acho que a Globo nunca pôs uma pessoa que vive com alegria e felicidade a sua fé. Em geral, ela só caricaturizava a fé. Aí punha aquela pessoa que não saía da igreja e era amarga. E punha defeito em tudo. E tinha uma língua desse tamanho, criticava todo mundo. Nós podemos ver numa personagem assim, esse filho mais velho. O filho mais velho teve tristeza pelo bem do irmão. Tem um nome para a tristeza do bem do próximo, chama-se inveja. O filho mais velho, ele achava horrível a sua rotina, igual o irmão mais novo. O filho mais velho culpava os mandamentos do pai pela sua infelicidade, igual o mais novo. Mas o filho mais velho era covarde, ele não teve coragem de ir embora. Então ele estava dentro, olhando para fora e pensando, como que deve ser bom. Mas aí como ele não tinha coragem, qual que era a arma que sobrava para ele? A crítica. Era falar mal, era rejeitar. Então quando o irmão volta pedindo uma segunda chance, ele fala, não, agora é minha vingança. Não vai entrar dentro de casa, não, está pensando que é quem? Esse teu filho aí esbanjou na farra, então ele que fica por lá, eu tenho que aguentar que eu te servi o tempo todo. Trazendo para a nossa vida de fé, se o filho mais novo nos ensina a nos alegrar com as coisas do dia a dia, o filho mais velho nos ensina como é perigoso a gente estar num lugar que a gente não gosta, ou viver a nossa fé como uma rotina, olhando para fora e suspirando, como deve ser bom ser mundano, como deve ser bom viver no pecado, mas aí vem esse Deus mau, com a corrente, amarrada no meu pé, me impedindo de fazer o que eu quero. O resultado de uma mentalidade assim é uma pessoa amarga e crítica, é uma beata de novela. E por último, a gente pode pensar para a nossa vida, um terceiro cenário que talvez seja da maioria de nós católicos e que não aparece na parábola de Jesus. Se o filho mais novo, ele não fosse até o fundo do poço, mas ele tivesse arrumado um emprego mais ou menos, que desse para ele viver, ele jamais teria voltado para a casa do pai. Talvez esse seja o cenário para a maior parte de nós católicos, porque a maior parte de nós não é especialmente bom porque não somos santos, mas também não é especialmente mal. A maior parte de nós não se acha um grande pecador. Então a gente acha que não precisa de conversão, que não precisa voltar para a casa do pai. A gente acha que só ir na casa do pai, uma vez na vida, outra na morte, pronto, está ótimo, porque eu trabalho, eu não mato ninguém, eu não roubo. O mínimo do mínimo para nós é suficiente. E a gente se recusa de perceber que a companhia do pai é a nossa maior alegria. Então, meus irmãos, que esse domingo da alegria que o Espírito Santo nos ilumine a nossa mente, para que a gente perceba a alegria de servir a Deus e também as pequenas alegrias que a gente tem no dia a dia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.